capítulo 23, enterrados no seu coração para sempre. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco. Efésios 2:7. Qual é o sentido de tudo? Qual é os telos, o objetivo, a razão macro, a finalidade de nossas vidas pequenas e ordinárias? Temos boas razões, tanto bíblicas quanto históricas, para responder: glorificar a Deus. Afinal, o que mais resta? Somos obras de artes, feitos para sermos belos e assim chamar a atenção para o nosso artista. Simplesmente não fomos feitos para nada mais. Quando vivemos para glorificar a Deus, passamos a única forma verdadeira humana de viver. Nós funcionamos corretamente assim, como um carro funciona com gasolina e não com suco de laranja. Além disso, que vida melhor haveria? Como é cansativo a miséria do eu, como é energizante a alegria de viver por outro. Todavia, se o objetivo final de nossas vidas é glorificar a Deus, como chegamos até lá? Em outras palavras, se podemos concordar sobre o porquê de nossas vidas, não deveríamos também concordar sobre o como? De que forma glorificamos a Deus? E lá na eternidade, como Deus será glorificado pelos séculos dos séculos? Uma forma de glorificar a Deus é por nossa obediência a Ele. Nossa recusa de crer que somos entediados e, ao invés disso, confiar que os seus caminhos é caminho de vida. A Bíblia nos diz para vivermos de maneira exemplar entre os incrédulos, para que observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. 1 Pedro 2:12. Neste último capítulo do nosso estudo do coração de Cristo, eu gostaria de considerar mais uma forma de glorificarmos a Deus. Uma forma eterna. Jonathan Edwards será o nosso guia. Em um dos seus últimos sermões, Jonathan Edwards pregou: a criação do mundo parece ter especialmente este fim em vista. Agora, como você terminará essa frase? Aqui está a resposta de Edward. A criação do mundo parece ter especialmente este fim em vista: o Filho de Deus obter uma esposa com quem poderia exercer plenamente a infinita benevolência de sua natureza e a quem ele poderia abrir e derramar, por assim dizer, toda a imensa fonte de benevolência, amor e graça que está em seu coração, para assim ser Deus glorificado. Se você está familiarizado com Edward, você provavelmente sabe que uma das notórias ênfases do seu ministério e escrita era a glória de Deus. Ele era um pensador completo e distintamente teocêntrico. Ele escreveu um tratado chamado O Fim para o qual Deus criou o mundo, no qual argumentou esse único ponto de que o mundo existe para a glória de Deus. Contudo, o que não é comum se saber é como que isso acontecia para Edward. A citação acima é um exemplo. Deus fez o mundo para que o coração de seus filhos tivesse um canal. Não usamos muito palavras como benevolência atualmente. Significa a disposição de ser generoso e bom. Uma bobina carregada com compaixão pronta a explodir. Imagine um rio represado, retido, engatilhado, pronto a irromper. Essa é a generosidade do coração de Cristo. Ele é infinitamente benevolente e a história da humanidade é a oportunidade dele de abrir e derramar, por assim dizer, toda a imensa fonte de benevolência, amor e graça. A criação do mundo e a queda destrutiva em pecado, que clama por uma obra redentiva, são a abertura da represa do coração de Cristo. E a irrupção do coração de Cristo é como a glória de Deus avança e brilha mais do que seria de outro modo. O arrebatamento nupcial entre Cristo e sua noiva começa nessa vida, até onde nossas pequenas experiências permitem.
Mas a junção final de Cristo com a sua noiva acontece bem no final da Bíblia, quando o céu vem à terra, enfeitada como uma noiva preparada para o noivo. Apocalipse 21:2. Na eternidade, nós gozaremos da glória de Deus. Mas, de novo, como? A resposta é: a glória de Cristo é preeminentemente vista e gozada no seu amor a pecadores. David Burnett, incansável e famoso missionário aos nativos americanos, morreu na casa de Edward, no oeste de Massachusetts, em outubro de 1747. Jonathan Edward pregou o sermão no seu funeral. Refletindo sobre ver a Cristo na vida por vir, Edward disse: a natureza dessa glória que eles verão será tamanha que os atrairá e encorajará, pois eles não só verão infinita majestade e grandeza, mas infinita graça, condolência e mansidão, gentileza e doçura, igual à majestade. O resultado será que a visão da grande majestade real de Cristo não lhe será aterrorizante, mas apenas servirá para aumentar seu prazer e surpresa. Mais especificamente, as almas dos santos que partiram com Cristo para o céu terão Cristo como que de peito aberto para eles, manifestando aquelas infinitas riquezas de amor para com eles, que estiveram ali desde a eternidade. Eles comerão e beberão abundantemente, e nadarão no oceano de amor e serão eternamente engolidos naquele infinito resplendor, com seus raios infinitamente suaves e doces do amor divino. A criação do mundo aconteceu para dar vazão ao gracioso coração de Cristo. E a alegria do céu é que gozaremos livremente e desobstruidamente desse coração para sempre. E isso é bíblico. Já consideramos em nosso estudo a expressão rico em misericórdias em Efésios 2:4. Você já parou para observar o que Paulo diz no final dessa longa sentença? Ser a razão suprema da nossa salvação? Olha o que ele diz depois de delinear nosso desesperador diagnóstico quando deixados por conta própria. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O ponto da infinda vida eterna nos novos céus e na nova terra é para Deus mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Aqui estamos nós. Somos pessoas comuns, com nossas ansiedades, vivendo a vida, pecando e sofrendo, desviando e retornando, cansando e se desesperando, persistentemente se afastando de perceber de coração o que vamos gozar eternamente se estivermos em Cristo. Um texto como o Efésios 2:7 realmente diz respeito às nossas vidas reais? Ou é aquelas coisas só para teólogos escreverem sobre? Ao concluirmos o nosso estudo do coração de Cristo, eu gostaria de me demorar neste texto de Efésios 2:7 e considerar o que exatamente nos é oferecido nesse pequeno texto, que simplesmente reflete o ensino das Escrituras como um todo sobre qual é o nosso futuro. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que isso significa para quem está em Cristo? Isso significa que um dia Deus nos fará entrar pelo guarda-roupa em Nárnia e lá estaremos paralisados de alegria, deslumbramento, surpresa e alívio. Isso significa que quando estivermos lá, nunca mais seremos repreendidos pelos pecados desta vida. Nunca receberemos olhares de desprezo e nunca ouviremos: pode aproveitar.
Só lembra que você não merece. O ponto do céu e da eternidade é justamente você gozar da sua graça pela sua bondade. E se o ponto do céu é mostrar as riquezas imensuráveis da sua graça em bondade, podemos repousar em segurança, porque a única coisa que temíamos nos deixar de fora, o nosso pecado, apenas pode intensificar o espetáculo da graça e da bondade de Deus. E isso significa que o nosso pecado de hoje não é um obstáculo para aproveitar o céu. O ingrediente-chave é aproveitar o céu. Qualquer que seja a bagunça que fizemos em nossas vidas, isso faz parte da nossa glória, tranquilidade e resplendor final. Aquele ponto de nossas vidas em que tudo foi por água abaixo. É aí que Deus em Cristo se torna mais real do que nunca nessa vida e ainda mais maravilhoso para nós na próxima. E aqueles que foram compulsivamente puros chegarão lá um dia e perceberão mais do que nunca quão profundamente seus pecados, justiça própria, orgulho e vários outros tipos de rebeliões voluntárias subconscientes estavam enterradas lá no fundo deles. E como até isso faz a graça bondosa de Deus voar, e lá estaremos, estupefatos com a grandeza de seu coração em nosso favor. Se a sua graça em bondade é suprema, então as nossas falhas nunca poderão esgotar a sua graça. Aqueles momentos em que nos sentimos totalmente oprimidos pela vida é justamente onde vive o coração de Deus. As bandas mais assombradas por fracasso e remorso é justamente para onde o seu coração mais firmemente se move. Se a sua graça em bondade é marcada por suprema riqueza, contra uma graça medíocre e mediana, então os nossos pecados nunca poderão esgotar o seu coração. Pelo contrário, quanto mais fracasso, mais o seu coração vem ao nosso encontro. Efésios 2:7 não diz simplesmente a suprema riqueza da sua graça, mas a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco. A palavra grega para bondade aqui significa um desejo de fazer o que está ao seu alcance para evitar todo desconforto em outra pessoa. É a mesma palavra usada em Mateus 11:30, em que Jesus diz: "Meu fardo é leve". O fardo dele é bom, gentil. Sobre essa bondade, em Efésios 2:7, Goodwin comenta: a palavra aqui implica toda doçura, toda candura, toda amabilidade, todo candor e toda bondade, e de todo o seu coração. A sua graça em bondade é para conosco. Você pode traduzir isso como para nós, ou até sobre nós, ou em nós. É pessoal, não abstrato. Seu coração, seus pensamentos, agora e na eternidade, são para conosco. A sua graça não é uma bolha que precisamos dar um jeito de entrar. Ele envia a sua graça a nós pessoalmente, individualmente, eternamente. De fato, ele se envia. A graça não é uma coisa. Lembrando que essa posição seria católico-romana. Ele não envia a graça em abstrato, mas o próprio Cristo. É por isso que Paulo imediatamente adiciona em Cristo Jesus. Falando de em Cristo Jesus, você percebe o que é verdade para você se você está em Cristo? Quem está em união com Ele tem a promessa de que toda a misericórdia assombrosa, que tudo infecta, cada relacionamento, cada conversa, cada família, cada mensagem, cada despertar na manhã, cada trabalho, cada descanso, tudo um dia será rebobinado e revertido. Quanto mais trevas e dor experimentamos nessa vida, mais resplendor e alívio teremos na próxima. Como um personagem diz em O Grande Abismo, refletindo o ensino bíblico, isso é o que os mortais não entendem. Eles dizem sobre certo sofrimento temporal. Nenhuma beatitude futura pode compensar por isso, não sabendo que o céu, depois de alcançado, agirá retroativamente e tornará até aquela agonia em glória.
Se você está em Cristo, você é eternamente invencível. Essa passagem fala de Deus ressuscitando os mortos, não ajudando feridos. E como Ele ressuscita? Seu amor derrama vida em nós. Nos termos de John Owen, o seu poder da ressurreição que flui para cadáveres é o próprio amor. Efésios 2,7 está lhe dizendo que a sua morte não é o fim, mas um começo. Não uma parede, mas uma porta. Não uma saída, mas uma entrada. O ponto de toda a história humana e da própria eternidade é mostrar o que não pode ser mostrado. Demonstrar o que não pode ser adequadamente demonstrado. Na era vindoura, desceremos ainda mais fundo na graça de Deus em bondade, para dentro de seu próprio coração. E quanto mais entendermos isso, mais perceberemos que está além da compreensão. Não dá para medir. Para quem não está em Cristo, essa vida é a melhor que um dia terão. Para quem está em Cristo, aqueles para quem Efésios 2,7 é nada menos a passagem eterna logo após a próxima curva na estrada, essa vida é a pior que um dia terão. Na manhã da ressurreição, quando o sol da justiça se manifestar nos céus, brilhando em todo o seu resplendor e glória, ele virá como noivo. Ele virá na glória de seu Pai, com todos os seus santos anjos. Haverá um alegre reencontro deste noivo glorioso com a sua noiva. Então o noivo se manifestará em toda a sua glória, sem qualquer véu. E então os santos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai e na destra de seu Redentor. Então chegará o tempo em que Cristo docemente conduzirá a sua esposa para entrar com ele no palácio de sua glória, que foi preparado para ela desde a fundação do mundo. E por assim dizer, a tomar pelas mãos e atrás para junto dele. E esse glorioso noivo e sua noiva com todos os seus paramentos resplandecentes sobem juntos para os céus dos céus. Toda a multidão de gloriosos anjos esperam por eles. Esse filho e essa filha de Deus se apresentarão, com sua glória e alegria unidas perante o Pai, no momento em que Cristo diz: aqui estou e os filhos que Deus me deu. E ambos, nessa relação e união juntos, receberão a bênção do Pai. E daí em diante se regozijarão juntos, numa glória consumada, ininterrupta, imutável e eterna, em amor e no mútuo enlace, gozando juntos para sempre o amor do Pai. Aleluia.